Noite, meu nome é Carolina, eu sou sou R3 de infectologia do Hospital dos Servidores e vou apresentar o caso clínico homem com úlcera de palato há 8 meses. Bom, o nosso paciente é um homem de 41 anos, natural de Desterro, na Paraíba, residente em Itaguaí, no Rio de Janeiro, em um centro de reabilitação. Ele morava no Rio há aproximadamente uns 20 anos. O quadro dele começa há 8 meses atrás, com uma cefaleia e uma congestão nasal sem febre. Ele procurou o serviço de saúde, uma emergência, diagnosticaram como sinusite e foi tratando como sinusite. Ele tinha esse raio-x na ocasião, que é um raio-x com velamento de seios da face, uma sinusite. Foi tratado dessa forma. Como história patológica pregressa, ele tinha diabetes do tipo 2, em uso de metformina, 500 miligramas uma vez dia, uma diabetes controlada, né? Hipertenso também controlado, fazia acompanhamento na clínica da família, e era etilista, parou há 3 anos, e até por isso ele morava nesse centro de reabilitação. Ele era etilista pesado, mas já tinha parado há 3 anos. E, como eu falei, ele foi diagnosticado com sinusite, não soube informar qual antibiótico fez na ocasião, foi diversas vezes ao serviço de saúde porque essa congestão nasal não melhorava. Como ele não teve melhora, ele foi internado para tratamento venoso. Pensaram ser uma sinusite, alguma coisa um pouco mais grave, fazer uma investigação melhor. E aí, no exame físico, nesse outro hospital, foi evidenciada uma úlcera em palato, feita uma tomografia que mostrou destruição óssea e solicitaram transferência para a gente, e é nesse contexto que ele vem para o serviço de DIP do Hospital dos Servidores. Quando ele chegou para a gente, ele estava em bom estado geral, orientado, corado, hidratado, eupneico. A única alteração dele é que ele tinha uma fala nasalada, por causa dessa lesão que ele tinha em palato, e um leve edema de face esquerda, tipo, a bochecha um pouquinho inchada, era só isso. A ausculta cardíaca normal, a ausculta respiratória normal, um abdômen sem alteração, sem visceromegalia, não tinha linfonodomegalia palpável, membros inferiores sem alteração e orofaringe com essa lesão acastanhada e crostosa em palato duro e uma lesão totalmente indolor. A lesão que ele tinha era essa, né? A gente vê que uma lesão com bordas delimitadas, a gente não tentou mexer, ver se essa crosta que ele tinha aí soltava, alguma coisa assim, a gente não tentou mexer. Tinha esses dentes em regular estado de conservação. Foi solicitado exames laboratoriais dele, tinha uma leucopenia, plaquetas normais, sem anemia, uma glicose e uma glicada boas, né, mostrando que aparentemente ele tinha realmente um bom controle glicêmico, uma PCR baixa, fosfatase alcalina e gama-GT razoavelmente aumentadas e uma ureia e creatinina aumentadas, que foi uma coisa que chamou a nossa atenção. Ele fazia um acompanhamento regular em clínica da família e desconhecia ter alguma lesão renal, mas talvez isso já fosse mais crônico ou fosse agudo, a gente não sabia. Nos eletrólitos, ele tinha um potássio um pouquinho aumentado, magnésio um pouquinho baixo e um cálcio bastante alto, que foi uma coisa que a gente achou um pouco estranha também. As sorologias todas negativas, HIV, as hepatites, VDRL, tudo negativo, e por causa dessa função renal, a gente pediu EAS, que também era sem alteração, não tinha proteinúria, cetonúria, nada disso. E aí a gente pediu os exames de imagem também, ele tem uma tomografia de seios da face, que descreve material de partes moles, ocupando praticamente todo o seio maxilar esquerdo, com focos gasosos de permeio, se estendendo para a fossa nasal e com destruição óssea do osso maxilar esquerdo, mas mais em contiguidade com a parte nasal, sem tanta destruição óssea na parte de órbita. Além de componentes de partes moles no espaço bucal. Essas são as imagens dele da tomografia de seios da face. A gente vê que tem um velamento dos seios e a gente vê que tem um corneto preservado à direita e à esquerda tem uma massa, né, no corneto à esquerda. Mesma coisa nesse outro corte, né, a gente vê que tem uma massa que desvia e a gente vê que pouco foco de ar mesmo, né, praticamente tudo com velamento. Nesse outro corte a mesma coisa. E nas demais TCs, né, ele tem uma TC de pescoço com linfonodomegalia e mais uma cadeia, um monte de cadeia com linfonodos pequenos. Na TC de tórax, ele tem mais linfonodo em todas as cadeias, além de ter um infiltrado micronodular e umas opacidades em vidro fosco. Esse caso é de antes do Covid, né, então, assim, a princípio, a gente não pensou mais assim, talvez o diagnóstico vai sair por alguma coisa que tenha acometimento pulmonar também. Não sabemos. Ele tinha uma TC de abdômen também que eu não coloquei, porque não tinha nada muito digno de nota, só linfonodomegalia, assim como ele tem nos outros lugares.
E aí a gente pensa, quais as hipóteses diagnósticas que a gente levanta para esse paciente? Lembrando que a gente tem um paciente razoavelmente jovem, né? Um paciente de 41 anos, que tem uma diabetes, uma hipertensão, e é ex-etilista, que tem uma sinusite crônica e uma lesão em palato. De laboratório, ele tem uma alteração renal e uma alteração de enzimas canaliculares, né? E uma TC que mostra destruição óssea. O que a gente pode pensar baseado nesse caso clínico? A gente aventou principalmente 3 hipóteses. A primeira é a mucormicose, e englobando junto com a mucormicose as outras doenças fúngicas invasivas, né? A aspergilose também. A favor disso, a gente tinha um caráter invasor e a lesão necrótica, né? São 2 coisas comuns da mucormicose, da aspergilose, e que esse paciente tinha. Só que falando contra a mucormicose, a gente tinha que, habitualmente, a mucormicose tem uma evolução fulminante, doença muito grave, que mata muito rápido, e o nosso paciente tinha uma evolução de 8 meses, e ela é muito mais comum em pacientes imunossuprimidos. Também mais comum em pacientes diabéticos. Mas será que a diabética ele tinha era suficiente para isso? Não sei. A segunda hipótese é a tuberculose, que a gente nunca pode deixar de pensar, ainda mais falando de Rio de Janeiro. E a favor da tuberculose, a gente tinha uma evolução insidiosa, linfonodomegalia disseminada, enzimas canaliculares aumentadas e uma lesão que pode se apresentar de diversas formas. A gente sabe que a tuberculose sempre se apresenta de várias formas diferentes, então poderia ser tuberculose. Falando contra, não tinha nenhum acometimento sistêmico, ele não tem emagrecimento, não tem febre, não tem nenhuma outra grande coisa que fizesse a gente pensar em tuberculose em relação a uma tuberculose mais disseminada. A terceira hipótese é a neoplasia, né? Que eu acho que é a hipótese mais óbvia, se a gente não fosse infectologista, né? Uma evolução insidiosa, um caráter invasor, a gente vai pensar em alguma neoplasia ali de cavidade oral. Baseado nessas hipóteses diagnósticas, a gente entende que dessas coisas descritas, a mais urgente de ser tratada era a mucormicose. Porque num paciente que convive há 8 meses, seja com tuberculose ou seja com um câncer, a gente tem um timing de fazer o histopatológico e saber se é isso ou não. Só que na mucormicose a gente não tem esse timing. E se foi aventada essa possibilidade, a gente tem que tratar. E aí, antes mesmo de ter o diagnóstico, a gente começou a tratar com anfubê lipossomal na dose de 5 mg quilo, que dava 365 miligramas dia. Ele tinha aquela hipercalcemia que foi refratária, a gente tentou medicação e tal, fez tudo, não melhorou. Ele começou a terapia dialítica, ficou em diálise por 15 dias, a função renal dele se manteve da mesma forma, ele não recuperou a função renal, mas ele conseguiu corrigir essa hipercalcemia, que era uma coisa que incomodava a gente. E aí, a gente contactou o serviço de bucomaxila e foi feita a exérese cirúrgica da lesão, e o material foi enviado para histopatológico e para cultura. O primeiro resultado que a gente teve foi o da tuberculose, Mycobacterium tuberculosis não detectado por TRM e BAR negativo. Posteriormente, cultura negativa também para tuberculose. E aí, essas são as fotos que a gente tem do momento cirúrgico dele, né? Essa foi a lesão retirada dessa parte de maxila dele, né? Durante a cirurgia aqui, a gente vê que tem essa comunicação, né? Que ele tem uma lesão em palato que se comunica com o septo. Essas foram imagens que a bucomaxilo cedeu para a gente. E quando a gente chega na patologia, essas são as imagens que a gente tem, né? Isso aí em coloração por hematoxilina e eosina. A gente vê que tem umas hifas com um aumento melhor. A gente vê que são hifas largas, que são hifas raramente septadas, essa aqui até é septada, mas assim, de uma forma geral não são tão septadas. São irregulares, tem proeminências, né, irregulares ou em 90 graus, e a gente começa a juntar as coisas para saber que doença que faz isso. Lembrando que o aspergilos, que era um diagnóstico diferencial para a gente também, as hifas são bem mais fininhas, são paredes regulares, normalmente são septados, então esse fungo não falava tanto a favor de aspergilos. Aqui na coloração em PAS, a gente vê a mesma coisa, vê aqui bem com a hifa bem larga, bem irregular mesmo, sem septo nenhum. Coloração em Grocô, também mostrando bastante fungos. E aí, quando a gente junta todas as informações, a gente chega ao nosso diagnóstico, né? Aquela lesão necrótica, um paciente previamente imunossuprimido e os fungos se apresentando daquela forma, a gente fechou um diagnóstico para mucormicose. Bom, o que é a mucormicose? Previamente ela era chamada de zigomicose, na verdade ela era mucormicose, virou zigomicose e depois voltou a ser mucormicose de novo. É um fungo, né, da ordem dos mucorales,
E o gênero principal é o Rhizopus, que faz a grande maioria dos casos, né? É responsável pela grande maioria dos casos. Mas o mucor também é responsável. No nosso caso, a gente não conseguiu fechar qual que era o fungo, porque a gente não tem cultura para fungo no nosso serviço, então a gente não conseguiu identificar o fungo. O primeiro relato de mucormicose em humanos, ele vem de 1885, uma infecção disseminada em paciente com envolvimento rino-cerebral causado por hifas angioinvasivas. O mucor, a mucormicose, ela é muito presente na natureza. Tipo, a gente respira mucormicose não, né? A gente respira o fungo o tempo todo. Ele está muito abundante, principalmente em solos e vegetação, e cresce muito rápido e se dissemina pelo ar muito fácil. O que mostra pra gente que num indivíduo imunocompetente não vai causar doença nenhuma, porque a gente inala o fungo o tempo todo. Só que num indivíduo imunossuprimido, tanto a inalação quanto a inoculação, e a gente vai ver isso depois, elas podem ser bastante prejudiciais. A maioria das espécies, inclusive, é incapaz de infectar humanos porque eles não toleram a temperatura do corpo de 37 graus, mas algumas toleram. É encontrado principalmente nas regiões tropicais, África, Ásia, nas Américas. O primeiro caso no Brasil é de 1967 e a ordem Mucorales é a terceira causa de infecção fúngica invasiva atrás do Aspergillus e da Cândida, pensando nos pacientes imunossuprimidos. Em relação à micologia, aquilo que eu tinha falado, as hifas elas são largas, de 5 a 15 micrômetros, aceptadas, têm ramificações irregulares ou em ângulo reto. Aqui tem algumas que dá para ver bem ela fazendo 90 graus aqui, outras um pouquinho mais irregulares. E qual que é a grande coisa do fato dele não ser septado? Quando a gente pensa num espécime clínico, por exemplo, a gente tirou aquele pedacinho de lesão do seio maxilar do paciente, e aí ele vai para o laboratório, ele vai ser macerado para que seja visto, né, para que procure-se o fungo naquele material. Quando ele é macerado, pelo fungo não ter septo, ele fica muito frágil, e aí ele acaba sendo destruído muito fácil. Então, muitas vezes você vai ter um histopatológico que não vai ter mucormicose. Da mesma forma que você pode ter uma cultura que também, inclusive é até mais comum, que não cresça fungo nenhum. Então, tem que ter um cuidado nessa preparação do material, tentar preparar o material de uma forma um pouco mais sutil, assim, entre aspas, né, para que não tenha tanta destruição do fungo, mas levar em consideração que isso pode acontecer, que pode não crescer no espécime clínico. Falando do Rhizopus, que é o principal fungo, né, que é esse aí da imagem, ele tem dois mecanismos de ação principais que facilitam com que ele infecte tanto os pacientes diabéticos quanto um outro tipo de paciente, que são os pacientes que têm ferro sérico aumentado. Nos pacientes diabéticos, esse fungo ele tem uma enzima que é a acetona redutase, que é uma enzima que propicia que esse fungo cresça muito bem em um ambiente ácido e com muita glicose, ou seja, tudo que um paciente em cetoacidose tem. E é importante a gente pensar que quando a gente fala paciente em cetoacidose, a gente pensa muito no cara com 600 de glicemia que chega na emergência rebaixado com dor abdominal, mas não é isso. A gente tem que pensar que o paciente diabético ele está constantemente em um estado de hiperosmolaridade. Tem muitos pacientes que têm mau controle que eles vão viver em um estado de cetoacidose diabética. Então, mesmo que ele não tenha muitos picos glicêmicos, ou mesmo que ele não tenha a história de ter tido cetoacidose diabética documentada, isso não significa que o fungo não possa se reproduzir ali. A questão do aumento do ferro sérico em pacientes que têm doenças hematológicas, ou, na verdade, pacientes em uso de deferoxamina, que é um quelante do ferro. Então, tanto o paciente ter ferro sérico aumentado, quanto ele usar o quelante, são mais fatores que propiciam o crescimento do fungo, porque esse fungo absorve muito bem o ferro e, com isso, facilita o crescimento dele. Então, nesses pacientes, a gente também sempre tem que aventar a hipótese de mucormicose. Esse é o mecanismo de invasão, que é basicamente o que eu falei, né? A gente inala o esporo ou o esporo é inoculado. E aí, num indivíduo imunocompetente, os macrófagos e os neutrófilos vão ou fagocitar ele ou retirar ele caso eles estejam na forma de hifa, já esteja em corrente sanguínea, uma coisa assim, ou já esteja nos tecidos. Das duas formas, o nosso corpo vai dar conta de resolver a infecção. Só que quando a gente pensa no paciente imunossuprimido, no paciente que usa corticoide, nesse paciente em cetoacidose, ele não vai ter resposta imunológica, então ele não consegue. E daí o fungo vai crescer no corpo. E ele é um fungo de crescimento rápido,
e um fungo angioinvasivo. Então, ele vai penetrar em vaso e aí vai causar necrose, né, destruição óssea, e pode ter disseminação hematogênica também. Os principais fatores de risco, como eu falei, os diabéticos, principalmente os que viveram o momento de cetoacidose, pacientes em corticoterapia, né, em corticoide em dose imunossupressora, então lembrar dos pacientes da reumato, né, os pacientes que são muito imunossuprimidos dessa forma, a doença linfoproliferativa, os pacientes hematológicos, os transplantados, os que usam deferoxamina, né, que é esse quelante, os nossos pacientes de HIV, né, que são grandes imunossuprimidos, pacientes com trauma extenso ou queimaduras extensas, que nesse caso a gente pensa na mucor por inoculação, porque a gente pensa num paciente que tem uma chance de ter inoculação muito grande, porque ele tem lesões muito extensas na pele, e além disso, ele está grave, ele está imunossuprimido por toda a gravidade da doença dele. Então, lembrar desses pacientes também. Os usuários de drogas injetáveis, pela questão da inoculação, e os desnutridos, porque também são grandes imunossuprimidos. As apresentações clínicas, a principal, a mais famosa, é a rino-órbito cerebral, né? Que o paciente inala o esporo e ele vai subindo e destruindo, destrói maxila, destrói toda a face, vai subindo para a órbita e depois para o cérebro. É a apresentação mais comum, quase 50% dos casos. O início dos sintomas é muito frustro, né? Febre, congestão nasal, cefaleia, como esse nosso paciente, mas evolui rapidamente com uma destruição óssea, com necrose cutânea e conforme vai subindo, com edema periorbitário, proctose, cegueira, paralisia de nervo craniano, trombose seio cavernoso, disseminação hematogênica e uma evolução para coma e óbito muito rápida, em 48 a 72 horas. Mesmo nos pacientes que não evoluem para óbito, a gente vê que tem uma mortalidade que chega até 62%, mas mesmo nos que não evoluem para óbito, você tem uma morbidade muito grande, porque você tem uma destruição óssea de face, assim, então são pacientes que ficam destruídos mesmo pela doença. Eu coloquei essas duas imagens que são até imagens leves, assim, mas a gente vê que tem imagens horríveis de destruição total da face. Então, assim, é uma doença que a gente tem que agir muito rápido. A outra apresentação clínica que é mais comum nos pacientes imunossuprimidos hematológicos é a forma pulmonar, que se apresenta como uma pneumonia com necrose, que pode ter disseminação para mediastino e coração, pode cursar ou não com hemoptise maciça, e ela apresenta o sinal do halo reverso. Na verdade, ela pode apresentar um sinal do halo, que é o mesmo que o aspergillus apresenta, que os fungos invasivos apresentam em geral, que é um halo recoberto por vidro fosco, que é comum. Só que comum nesses fungos, né? Só que a mucor, ela pode apresentar isso ao contrário, igual a gente está vendo aqui, que a gente tem o vidro fosco dentro do halo, que eles chamam de sinal do halo reverso. É mais comum na mucormicose. E tem uma mortalidade que beira os 100%. Forma gastrointestinal é rara, também tem a ver com inalação, mas que desce para o trato gastrointestinal. Pode aparecer em estômago e cólon, pode se apresentar como dor abdominal e hematêmesis, uma forma mais rara, né? A renal também é uma forma rara, possivelmente está relacionada com fungemia, e aí ou uso de droga injetável, quando você vai colocar o fungo direto na veia, né? Ou por inserção de catéter, também associado ao sistema de saúde. Então, atenção a esses pacientes que são muito invadidos, né? Pode ser uma união bilateral e está associada normalmente com dor no flanco e febre. Sistema nervoso central, mesma coisa, normalmente mais associada à fungemia mesmo, pode dar uma letargia, déficit focal, e a doença disseminada é rara, acontece mais em pacientes extremamente imunossuprimidos, crianças com doenças de base prematuras ou imunossuprimidos hematológicos muito graves, e tem uma mortalidade altíssima que também beira os 100%. A apresentação cutânea também pode acontecer por inoculação em ferida aberta, está mais associada aos traumas, tem até um estudo que fala de inoculação em paciente a gente fala, soldados de guerra que voltam com lesões e tal, e também os grandes queimados, mas lembrar das infecções por incídio cirúrgico, na inserção de catéter e do uso de seringa, e pode evoluir rapidamente para necrose. Essa imagem aqui, eu tirei de um artigo que é inclusive um paciente HIV. A imunossupressão dele era só, entre aspas, né, o HIV. E nem tem uma lesão que a gente pensaria tanto de cara em mucormicose, porque não tem necrose. Então, assim, a gente lembra sempre de colocar nos diagnósticos diferenciais também.
O diagnóstico, ele é clínico e histopatológico. Mas o que a gente tem que ter em mente é que, por mais que a abordagem cirúrgica seja rápida, e ela tem que ser rápida, ela nunca vai ser tão rápida quanto o diagnóstico clínico. Então, diagnosticou, suspeitou de mucormicose, começa a tratar. E aí depois você vai correr atrás de uma abordagem cirúrgica o mais rápido possível. Então, o diagnóstico clínico precoce, ele propicia um melhor desfecho da doença. A cultura, ela deve ser feita, mas lembrar que ela tem baixo rendimento, por causa daquilo que eu expliquei, que o fungo é frágil. E, além disso, como eu falei, a mucormicose, o mucor, ele vive no ambiente. Então, você pode ter contaminação da placa também. Então, pode ser que você faça um diagnóstico de mucormicose num paciente que, na verdade, não tem. Então, lembrar que o histopatológico, nesse caso, vai funcionar melhor para a gente do que a cultura. Os exames de imagem auxiliam o diagnóstico, né, como a gente viu, a tomografia, a ressonância magnética, mas lembrar que a clínica é soberana. Se o histopatológico veio negativo, se a cultura veio negativa, mas você tem uma forte suspeita, continua tratando como mucormicose, porque é uma doença onde a gente não pode errar. O tratamento é o desbridamento cirúrgico precoce, ponto. É a coisa que a gente tem que correr atrás para resolver o paciente. A anfotericina B, especialmente as apresentações lipídicas, elas devem ser feitas, né, na dose de 5 miligramas quilo dia, e em pacientes muito graves a gente pode chegar até a 10 miligramas quilo dia. O posaconazol e o isavuconazol, eles também podem ser usados, eles também têm ação sobre o mucor, mas o posaconazol no Brasil a gente só tem em xarope. O isavuconazol, eu acho que a gente não tem disponível no SUS, pelo menos não preciso do meu conhecimento, mas são drogas que elas só são permitidas de ser feitas em duas situações. Ou se o paciente tem total intolerância ao anfo-B, porque a gente sabe que é uma droga que tem grande intolerância, ou num caso de descalonamento, quando a gente já tratou com anfo-B e quer mandar, por exemplo, o paciente para casa, no caso do POSA, que a gente tem chance de mandar com xarope para casa. Então, só nessas duas situações que a gente pode lançar mão dessa segunda linha. A duração da terapia é incerta, porque não tem como você dizer assim, trata 3 semanas, trata 3 meses. Você trata conforme o paciente vai evoluindo. O paciente evoluiu bem, já fez o desbridamento, está tudo bem, melhorou, não tem mais nenhuma lesão de nada, suspende o tratamento ou tenta passar por né? O que levou a essa grave dessa? Controlado. Depois de um mês, mais ou menos, que a gente começou a anfo-B, o paciente começou a ter um aumento das transaminases, aumento maior ainda das enzimas canaliculares e teve uma piora de padrão respiratório. Ele tem uma gás com uma PO2 de 60, saturando 91, um cara que sempre foi eupneico, e um laboratório 300, fosfatase alcalina de 1.400, uma gama GT de 2.400. Claro que a gente pode culpar, né, a anfo-B por essas alterações hepáticas, principalmente porque as apresentações lipídicas elas têm mais chance de dar hepatopatia. Mas, assim, juntando todo o quadro do paciente, juntando toda essa questão de piora de padrão respiratório, a gente resolveu investigar um pouco melhor isso. Ele tem esse raio-x que mostra o infiltrado, lembrando que ele tem uma TC lá atrás que tem um monte de linfonodo, que não teria relação a princípio com a mucormicose, uma TC que mostra micronódulos, e aí a gente foi atrás de um exame físico mais completo, ver se tinha alguma outra coisa, e a gente encontrou essas lesões em flanco esquerdo do paciente, né? E a gente fez broncoscopia do paciente, né, para pegar essa lesão, e biópsia da lesão da perna. E aí, na broncoscopia, a gente teve o resultado de granulomas não caseosos, investigar doenças granulomatosas, e as colorações, tanto para fungo quanto para BAR, foram negativas. Então, se a gente juntar um paciente que tem lesão renal, lesão hepática, doença pulmonar, e linfonodo disseminado e um granuloma não caseoso na biópsia, em que a gente vai pensar? Sarcoidose. Foi assim que a gente fechou o segundo diagnóstico do paciente e a provável causa da imunossupressão do nosso paciente, né? O diagnóstico fechado junto com a equipe de reumato. O paciente tinha piora da função renal, tinha uma lesão maculopapular eritematosa em pele, tinha linfonodo disseminado, tinha lesão em tomografia, né, micronódulos,
E tinha a hipercalcemia, que foi uma coisa que acabou explicando uma dúvida que a gente tinha desde o começo da internação do paciente. De onde que vinha essa hipercalcemia dele? Vinha da questão da sarcoidose. A sarcoidose foi a provável responsável por isso tudo e a provável responsável pela imunossupressão do paciente. A nossa conduta foi fazer corticoterapia com dose imunossupressora e manter o tratamento da UFB, e o paciente resolveu da descompensação. Melhorou a enzima hepática, melhorou a parte pulmonar também. E aí ele fez 90 dias de Anfubê lipossomal, porque foi todo o tempo que ele passou internado com a gente, né? Entre abordagem cirúrgica, entre resolução daquilo e entre a gente fazer o diagnóstico de sarcoidose. E a gente optou por dar alta para ele com o posaconazol xarope, 400 miligramas de 12 em 12 horas, por mais de 9 meses. E aí a gente foi fazendo esse acompanhamento clínico para poder ver a hora de suspender o posaconazol. E a prednisona foi mantida. Como o paciente teve uma ótima resposta clínica e a gente não tem um grande embasamento literário da hora de parar, principalmente quando a gente pensa que esse paciente tinha uma apresentação clínica atípica, né? Era um cara que tinha uma apresentação crônica, a gente não tinha onde investigar a hora de parar, a gente foi baseando na clínica dele, e quando ele melhorou, a gente suspendeu. Esse caso tem mais ou menos um ano, o paciente está ótimo, sem recidiva, continua com a lesão, né, a bucomaxilo que vai acompanhando, vai vendo aquilo. A gente fez uma TC recentemente dele, de controle, não tinha novo crescimento de nada, e ele segue em acompanhamento conjunto, né, com a reumato, com a nefro e com a bucomaxilo. Essas fotos aqui, apesar de serem da época da cirurgia, eu botei para mostrar como que ficou, né, ficou tudo limpinho, e para que ele pudesse manter vida normal, a bucomaxilo confeccionou uma plaquinha que ele usa, come normalmente, fala normalmente, ficou tudo normal usando essa plaquinha. A conclusão é que a gente tem que lembrar do diagnóstico de mucormicose quando a gente vê uma lesão necrótica, lembrar de quais são os pacientes que vão estar expostos a essa doença, lembrar que é uma doença muito grave, então, se pensou em mucormicose, tem que tratar, mas lembrar também que a gente pode ter casos de apresentação atípica, tipo esse paciente que tinha uma evolução de 8 meses, e, inclusive, no começo desse ano, a gente teve outra paciente com uma evolução crônica que o estomatológico também fechou para mucormicose. Então, assim, lembrar dela como diagnóstico diferencial quando a gente tem pacientes com lesões crônicas. Essa foi a minha bibliografia. E agradecer aos serviços que ajudaram a gente nesse diagnóstico, né? A Anatopato, a Bucomaxilo, Dermato, Nefro, Reumato, e também as duas pessoas que me ajudaram a montar todo esse trabalho, a Sara, minha R igual, e o Fernando, meu chefe, melhor chefe do mundo. E é isso, gente. Muito obrigada, Carolina. Gente, desculpa, eu cheguei aqui um pouquinho atrasada, mas eu juro, eu vim assistindo no carro a apresentação, caso lindo. Então, vocês podem... Luiz Fernando, você quer comentar agora? Olha, deixa eu falar uma coisa antes de você falar. Luiz, só um minutinho, antes do Luiz falar, eu queria dizer o seguinte, eu acabei de receber uma mensagem da Sandra, deve ter acontecido alguma coisa, porque foi agora, que ela não podia entrar. Então, eu não sei o que é, não sei nem que explicação é. Então, nós temos todo o tempo do mundo que quisermos para discutir. Então, vamos aproveitar esse tempo. Eu acho que a Carol já falou tudo que eu tinha que falar da questão da mucormicose, né? O que a gente pode chamar? Por que a gente apresentou esse caso? Você pode falar assim, qualquer lesão necrótica e tal, a gente vai pensar em mucormicose. Paciente diabético. Mas pela cabeça da gente, a gente tem muito assim, paciente diabético com cetoacidose, que não foi o caso desse paciente. A gente tem na nossa cabeça que é uma evolução rápida e fulminante, que não foi o caso desse paciente. Uma evolução de 8 meses de mucormicose, não é uma coisa que passa na cabeça. Então, a gente tem que estar atento hoje para as apresentações atípicas de determinadas, né, doenças, principalmente... Eu saído antes de entrado novamente, agora está bom. Posso continuar? Tem alguma voz aí falando, gente. Tem que fechar o microfone. Então, a gente trouxe esse caso para chamar essa atenção, isso que o Carol falou, a gente tem que estar atento
sempre para a mucormicose. E lembrando que a mucormicose é um fungo, o mucor, né? Essa ordem mucorácea é um fungo que gosta de vasos, ele faz necrose tecidual e se propaga rapidamente. Como eu falei, a gente tem que estar atento das formas atípicas hoje de mucormicose, porque tem vários, por exemplo, na Ásia tem sido descrito casos de mucormicose cutânea em pacientes imunocompetentes, com lesões horrorosas de face, às vezes de graves. Tem um caso em Paris, por exemplo, uma transplantada renal com lesão, uma úlcera no braço. Tem na China, com uma lesão de face extensa, em paciente previamente incompetente. Biópsia mostrando mucormicose. Mostrando mucormicose por quê? Porque mostra aquelas hifas que a Carol descreveu muito bem, aquelas hifas irregulares, largas, com ramificação de 90 graus, né? Que fecha o diagnóstico para a gente, aquilo dali é muito. Corais, né? Carol também chamou a atenção que o nome da doença mudou. E quando a gente fala, durante uma época, um tempo atrás, queriam botar o nome, voltar a chamar de zigomicose. Na verdade, a gente tem os zigomicetos. Aquele fungo que Carol mostra, que é de as hifas largas, com ramificação a 90 graus, praticamente sem septo, são características dos zigomicetos. Então, quando a gente fala da mucormicose, é porque a ordem dos fungos que causam mucormicose é a ordem das mucoráceas. E daí? Qual é a importância disso? Porque a gente tem uma outra ordem dos zigomicetos, que são os entomorfotorários. Os entomorfotorários são essas hifas largas também, mas elas causam infecção subcutânea de evolução arrastada. Aí você vê as hifas e você vê um fenômeno que chama de esclêndolo, que você tem um depósito em volta das hifas que caracteriza muito bem quando é a entomorfomicose. Então, por exemplo, quando eu falo, está sendo descrito mucormicose em paciente imunocompetente. Porque eu sei que eu estou vendo hifas, da ordem, hifas de cicobiceto, mas que não tem características dessas entomorfomicoses. A gente fala assim, a Carol chamou muito bem a atenção da questão da cultura, né? Esse material, quando a gente manda para o laboratório, a gente tem que avisar para o laboratório, olha, há suspeita de mucormicose. Por quê? Porque é um fungo que, se você macerar demais o tecido, você vai quebrar aquelas hifas, você vai inutilizar o fungo. E às vezes ele não vai conseguir crescer. Teoricamente, ele é um fungo que cresce fácil. Ele cresce em meio de saburô, ele cresce em água patata. Um micologista antigo lá de Santa Maria, ele semeava os fragmentos de tecido em miolo de pão estéreo, para poder identificar também melhor a espécie. Então, ele cresce fácil, mas tem que ter esse cuidado, porque não pode macerar demais o tecido. Por outro lado, como a gente está falando, é tecido necrótico, com destruição, né, com necrose ali, às vezes você faz um debridamento extenso, mas o fungo não consegue, você não consegue ter o fungo ali uma capacidade de crescer nos meios de cultura. Então, se a gente está falando de uma doença que é grave, de evolução rápida, né, com alta mortalidade, a gente tem que descobrir maneiras de fazer um diagnóstico mais rápido. A suspeita clínica é importante? É. Mas a gente não tem hoje, por exemplo, pelo menos assim, acesso a testes moleculares que possam suspeitar. Por quê? Uma coisa é a mucormicose, essa no órgão cerebral. Mas os pacientes em quimioterapia, que fazem lesões pulmonares, que pode ser por aspergilo, por bactéria e por muco. Eu vou suspeitar quando tem mais de 10 nódulos no pulmão, vou pensar em mucormicose. Quando tem sinal do halo invertido, vou pensar em mucormicose. Mas como que eu vou fazer um diagnóstico? Como que eu vou tratar? Vou fazer amfotericina. Mas o ideal também é fazer uma abordagem cirúrgica, tirar aquele material necrótico. Eu não tenho que começar rápido em tratamento. O ideal é a gente ter acesso a métodos moleculares ou métodos rápidos de diagnóstico. A
Mesma coisa é a identificação de espécie. A identificação de espécie depende da cultura, e hoje em dia depende muito de métodos moleculares de identificação. A gente também não tem. Infelizmente, a micologia ainda às vezes o acesso à micologia, né, ao laboratório, ele é ainda muito restrito. E aí as pessoas podem perguntar assim, qual a importância também de eu saber se isso dali foi causado por Rhinópolis cerebral mais por Rhizopus arisco? Por que eu quero saber se o tratamento vai ser igual? Porque é importante para a gente conhecer a epidemiologia da doença. Né? Saber que o Rhizopus arisco é mais comum na Rhinópolis cerebral. Mas nas formas pulmonares, eu tenho outros bichos, que a gente nem lembra o nome, teria que ver aqui vou lá fazer uma cola aqui. Aqui, olha. Doença pulmonar é mais furingamela. Mas eu quero saber isso. A cutânea, eu tenho apofisomyces, SPP. Eu tenho essa saxênia, a lichitênia. Só que, atualmente, em determinados laboratórios, você consegue fazer também teste de sensibilidade. Já viu que tem risópolis, por exemplo, resistente ao posaconazol. Então, se posaconazol é um antifúngico, que tem ação contra as mucorases, né, contra o muco, isso eu vou fazer depois que eu fizer o período da anfotericina perifuncional. Como que eu vou começar um posaconazol? Será que esse fungo é resistente ao pós? Ele é sensível? A gente tem que estar atento a isso tudo. Cada doença, quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente tem dados, né, acho que é melhor. Hoje em dia, com também o acesso, a gente vai tendo mais diagnósticos atípicos, né, de doenças que antes eram consideradas raras, a gente fazia diagnóstico das formas típicas. Né? A gente começa a aumentar o número de casos, porque senão a gente está tendo. Não são aqueles clássicos que a gente viu. Acho que eu falei demais. Pode falar, Tânia. Você está sem som, Tânia. Você está sem som. Tânia, você está sem som. Aí, Sabe o que é esclerose? Esclerose. Mas é arteriosclerose. Então, não, eu concordo com a Carolina. Você é o melhor chefe do mundo, você pode continuar falando. Carolina, eu acho que eu nem falei, porque eu cheguei tão afobada, eu nem falei que eu assistia a sua aula, só não vi nenhuma foto, porque eu fiquei no carro, eu dirigia ou eu olhava as fotos. Então, eu nem sei o aspecto da lesão, só vi no final aquela foto do final. Mas a sua aula foi muito boa. Você fez um apanhado da bibliografia e justificou todas as hipóteses. Muito bonito esse caso. Alguém quer falar, fazer algum comentário? Podem levantar sua mãozinha ou abrir seu microfone, que não é proibido, não. E Carol tirou logo a cara dela, acho que ela fugiu. Não.